Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Layover Papo Internacional. No vídeo de hoje a gente tem um assunto bem importante para conversar. Não importa se você está no ensino médio, na faculdade, se já se formou, aprender idiomas é importante e é essencial para todo mundo. No vídeo de hoje a gente vai ver dicas, importância desse aprendizado e também algumas curiosidades relacionadas ao idioma. Então, vamos lá! Começando pela importância desse aprendizado de idiomas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sobre currículo, sobre melhorar o nosso currículo profissional, e realmente essa é uma das importâncias desse aprendizado. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas outras coisas que são interessantes de se aprender outras línguas. A Universo postou uma matéria sobre 50 razões pelas quais você deve aprender um outro idioma. Eu vou deixar o link da matéria completa aqui na descrição para vocês, mas eu trouxe alguns pontos importantes para a gente conversar aqui. Primeiramente, relacionado a trabalho, além da questão do currículo, de melhorar o seu currículo profissional, falar um outro idioma te possibilita viajar a trabalho e ampliar as suas redes de contato. Falar um outro idioma também te permite ter mais consciência do mundo ao seu redor, já que você vai ter acesso a informações que talvez você não conseguiria ter por estar em outras línguas além da sua língua nativa. Também te possibilita aceitar mais naturalmente as diferenças culturais e principalmente respeitar essas culturas. Além de tudo, claro, te possibilita também independência. Você viajando para fora do seu país, você tem total independência para se comunicar e para viver em outro lugar. Além de aprimorar a capacidade de memória. E agora nós vamos falar um pouco sobre dicas para você aprimorar no seu idioma, mas só algumas, porque as outras a gente vai deixar para mais tarde do vídeo. A primeira delas é começar o seu estudo de idioma tendo um objetivo. É claro que ao longo dos seus estudos você pode mudar, mas tendo um objetivo você fica mais certo de onde focar. Por exemplo, se o seu foco é conversação, talvez você não precise focar tanto na parte gramatical. Mas se o seu objetivo é estudar fora, fazer uma universidade, talvez você precise também, além da conversação, dar mais foco para a gramática. Então, dar um objetivo para os seus estudos é muito bom porque você consegue redirecionar a sua atenção para aquilo que realmente importa para você. Outra dica, mas essa já é bem mais conhecida, é você usar aplicativos gratuitos no seu celular para aprimorar nos seus idiomas. Um deles é o Duolingo, bem conhecido, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar e talvez até usado. E inclusive o Duolingo ele tem uma prova própria de proficiência de idiomas. Se você não sabe o que são provas de proficiência, a gente tem um vídeo especial explicando exatamente o que é isso. Outra parte muito importante nesse aprendizado é você praticar o que você estuda. Então, quando você estiver aprendendo um idioma, não adianta você ficar só em livro, só anotando, você precisa falar, você precisa escutar. Então, essa parte prática é essencial. E como que você vai conseguir isso? Estando em contato com o idioma todos os dias, a maior parte possível do tempo que você conseguir. Uma dica para entrar em contato com o idioma é principalmente você mudar o idioma do seu celular para aquele que você está aprendendo. Outra alternativa para você ter contato com o idioma é participar de algumas das várias oportunidades que a gente do Departamento de Relações Internacionais do Grupo Unis oferece. Frequentemente a gente está organizando webinários e cursos, então essa é uma excelente oportunidade para você praticar. Caso você já se sinta confiante para conversar com outras pessoas, para participar de trabalhos, de projetos, eu te convido a participar de alguns dos nossos cursos que a gente abre ao longo do ano com parceiros internacionais e você tem a oportunidade de falar com alunos do mundo todo. Mas se você se sente não tão preparado para ter uma imersão como essa, eu te recomendaria participar de alguns dos nossos webinários que também a gente organiza com uma certa frequência e nele você vai assistir uma aula, vai assistir uma palestra em inglês ou em espanhol e vai conseguir praticar as suas habilidades de escuta, que também são essenciais em qualquer idioma. Quando o assunto é aprendizado de idiomas, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer também. E para isso a gente fez uma pesquisa e eu aproveito aqui para agradecer todo mundo que respondeu a gente. E nessa pesquisa a gente perguntou algumas coisas relacionadas ao tema e eu vou responder aqui para vocês. Entre os nossos entrevistados, a maioria deles fala inglês e em seguida o espanhol. O que é bem interessante também porque na parte onde a gente perguntou quais idiomas eles têm mais vontade de aprender, também segue a mesma ordem, inglês e espanhol. E em seguida temos o francês e o italiano. Isso vai levar pra gente para uma questão que é o que é ser fluente. Porque muitas vezes as pessoas estudam por vários anos um idioma, mas não se consideram fluente. Então isso a gente vai falar daqui a pouco. Entre os idiomas que as pessoas mais têm vontade de aprender, como eu já disse, estão o inglês e o espanhol em primeiro e segundo lugar.
Mas além deles, a gente teve italiano, francês, alemão, japonês, então é uma infinidade. Além desses, a gente tem uma infinidade de idiomas que você pode se interessar. E lembra que lá no começo do vídeo eu disse que é importante ter um objetivo ao aprender um idioma novo? E foi isso que a gente perguntou para essas pessoas também, e eu pergunto para você, então fique à vontade para comentar aqui, para conversar com a gente. E a pergunta é, por que você quer aprender um outro idioma? Entre as respostas tiveram ter mais oportunidades de emprego, ter mais oportunidades dentro da faculdade, aprender por amor também, aprender a se comunicar quando for viajar. Então são várias razões pelas quais você pode aprender um idioma e a gente quer ouvir a sua resposta também. E agora a gente vai para a parte mais difícil. A gente vai falar sobre as principais dificuldades ao se aprender um idioma novo. E a gente fez essa pesquisa para mostrar também que não são casos isolados. Se você tem alguma dificuldade ao aprender uma língua nova, não é só você. Todo mundo compartilha de dificuldades e também a gente vai compartilhar dicas, ou seja, todo mundo aprende. Entre as principais dificuldades ao se aprender um idioma, nós tivemos a falta de tempo, falta de disciplina, e esse é essencial ao aprender um idioma, principalmente quando você está aprendendo sozinho. Outras pessoas também falaram que sentem dificuldade porque não tem alguém para praticar o idioma, e isso entra naquela questão de estar sempre em contato com a língua que a gente mencionou antes. Outras pessoas falaram sobre a gramática ser uma parte bem difícil em qualquer idioma, e outras também falaram sobre a diferença de expressões, de significado de expressões que um idioma pode ter, mas em diferentes países. E agora a gente entra na questão da fluência. O que é ser fluente em um idioma para você? Muitas vezes as pessoas podem pensar que ser fluente é saber exatamente tudo de qualquer idioma que você for falar. Mas se for pensar assim, você sabe tudo de português? Na nossa pesquisa sobre essa parte da fluência, a gente teve alguns resultados bem interessantes. De forma geral, as respostas disseram que ser fluente é você poder se comunicar bem e ser entendido bem. Onde em uma conversa você pode entender o nativo, as gírias, diferentes sotaques e manter essa comunicação bem tranquila. E também nessa pesquisa nós perguntamos sobre as dicas, porque obviamente a gente fala das dificuldades, a gente fala dos problemas, mas também a gente quer algumas dicas boas para compartilhar e ajudar todo mundo que está nessa viagem de aprender uma segunda ou terceira ou quarta língua. E a maioria das dicas foram sobre música, livros e séries. Ou seja, se você vai ouvir uma música, aprende a escutar as músicas no idioma que você está ouvindo. Procura playlists, procura autores, procura tudo relacionado ao idioma, principalmente nessa parte da mídia, porque você tem uma certa facilidade de encontrar isso na internet e você já aumenta o seu contato com o idioma também que você está aprendendo. Outra sugestão foi conversar com nativos ou pessoas fluentes naquele idioma. Isso você encontra facilmente na internet, com chats ao vivo ou grupos de conversação, e principalmente nesses grupos de conversação, geralmente tem pessoas que também querem aperfeiçoar no idioma e geralmente estão no mesmo nível que você, o que facilita bastante a comunicação. Outra sugestão também foi a Netflix, onde você pode adicionar um plugin no site e você tem duas legendas. Então, quando você está assistindo o seu filme ou a sua série, você tem a legenda em português e logo abaixo tem a legenda no idioma que você pode escolher. Outra sugestão também usando as redes sociais é o TikTok, onde lá você consegue achar vários perfis sobre dicas de idiomas específicos ou até mesmo vídeos de pessoas de fora do país, que você vai entendendo a rotina, gírias, como eles se comunicam e vai deixando esse processo muito mais natural. E a última dica que eu vou dar é uma pessoal minha, e pode parecer um pouco estranho eu falar assim, você imaginar, mas eu garanto que ajuda muito, é falar sozinho. Pode parecer um pouco esquisito você ver uma pessoa ali falando uma língua que você não está entendendo nada, mas eu te garanto que ajuda muito, porque você pratica a sua fala, você vai estar ouvindo o que você diz e, além disso, você vai melhorar o seu vocabulário. Então, por exemplo, eu estou falando sozinho, estou contando para mim mesmo como foi o meu dia, ou você pode fingir que está dando alguma entrevista também. Então, se você está falando em inglês, você está dando uma entrevista para você mesmo em inglês, mas não sabe como que fala tal palavra. Você vai anotar ela em português e depois vai ver como fala. Então, quando você dá a mesma entrevista depois ou falar sobre o mesmo assunto, você já vai saber como falar aquilo que você ficou em dúvida antes, apesar de parecer um pouco esquisito. Para a última parte do nosso vídeo, já finalizando, eu trouxe algumas curiosidades sobre esse aprendizado de idiomas e as línguas em geral ao redor do mundo. No Brasil são faladas 210 línguas, onde 180 delas são indígenas e as outras 30 são derivadas de comunidades de imigrantes. O português é falado em 9 países ao redor do mundo. Existem mais de 2.700 línguas e mais de 7.000 dialetos ao redor do mundo.
E se você não sabe o que é dialeto, o dialeto é uma variação regional da língua, com vocabulário, pronúncia e mudanças de significado também. No Vaticano, os caixas eletrônicos permitem às pessoas escolherem o latim como uma das línguas para realizarem transações bancárias. E o latim também já foi a língua mais falada no mundo e é a língua oficial da Igreja Católica Romana. Os 10 idiomas mais falados no mundo são, essa eu vou ter que olhar aqui porque são bastante idiomas: chinês, inglês, hindi, russo, espanhol, japonês, alemão, indonésio, português e francês. No dia 26 de setembro é considerado o Dia Europeu das Línguas. E já que a gente está falando da Europa, lá a língua mais falada é o alemão e em seguida o inglês. Mas, de forma geral, os europeus usam mais o inglês porque eles consideram uma língua mais útil para eles. O livro mais traduzido do mundo é a Bíblia, que já teve versões em mais de 2.700 idiomas diferentes. E nessa lista nós também temos Pinóquio e O Pequeno Príncipe. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que tenha ajudado vocês nesse aprendizado, porque é um aprendizado constante, a gente nunca vai saber tudo sobre uma língua. E eu te pergunto de novo, você sabe tudo de português para ser considerado fluente? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você tem alguma dica, pode compartilhar aqui pra gente, porque lembrando, tá todo mundo aprendendo, é essencial para todo mundo, então quanto mais dica, melhor. E se você também tem alguma dificuldade que a gente não mencionou aqui, pode falar também, porque a gente tenta te ajudar de qualquer forma possível. Muito obrigada por terem assistido e eu espero que tenha ajudado vocês. Tchau!